retomar, depois desse breve intervalo, vamos retomar nossa sessão de julgamento do dia 15 de abril de 2021. Nesse intervalo, nós julgamos o item 65 da pauta, o item 66 também. Não, 66 nós vamos julgar agora, né? Vamos julgar agora o item 65 da pauta. Não, foi 64 e 65, exatamente, é. Exatamente. 66. Vamos julgar o 66, que é o 66 agora. empresa Puma, serviços especializados em vigilância e transporte de valores limitada. Processo que vai ser relatado por mim. Vou abrir aqui já. A recorrente apresentou ao Receita Federal do Brasil o pedido de restituição e ressarcimento de número tal, para logo em seguida retificá-lo por meio do PER, em que pleiteia o reconhecimento do crédito no valor de R$ 491 mil relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano 2003. Segundo este documento, o saldo negativo teria origem em retenções na fonte de IRPJ realizado em 2003, em estimativas de alguns meses de 2003, compensadas com saldo negativo de IRPJ do ano 2002, em estimativas de outros meses de 2003, compensadas com outros tributos. As tabelas abaixo resumem essa informação. Então, ele tem o saldo negativo que ele pleiteia, né, em três origens: retenção na fonte, estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores, certo? E estimativa compensada com outros tributos, pagamento devido ao maior, certo? Por finalidade de utilizar o referido do crédito, o contribuinte apresentou declarações de compensação a seguir relacionadas. Então, esse crédito de saldo negativo, ele está usando, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 de contas, são o mesmo saldo negativo. Os termos do despacho decisório, a DRF Belém reconheceu apenas as estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2003, conforme disposto no processo, esse é indicado, ao contrário das outras três estimativas tratadas nesse mesmo processo, as quais não haviam sido reconhecidas. Pelo mesmo motivo, não reconheceu as outras 4 estimativas tratadas nesses dois processos aqui. Adicionalmente, a DRF reconheceu integralmente apenas 3 retenções na fonte e reconheceu parcialmente outras 3, conforme as DIF e os comprovantes de retenção de que dispunha. Então, a DRF não reconheceu todas as estimativas, glosou estimativas e também glosou fonte, certo? Parcialmente, tudo parcialmente, né? Reconheceu algumas e glosou fontes. Com isso, o valor reconhecido do crédito pleiteado atingiu a cifra de 5.572, qual foi utilizado para homologar parcialmente uma deconta, estando não homologadas as demais. O contribuinte ingressou com manifestação de conformidade, em que reafirma a ilegalidade, a legitimidade do crédito pleiteado, afirma que está questionando administrativamente as decisões aí desfavoráveis contidas nesses 3 processos, que são as estimativas compensadas, não havendo decisão definitiva sobre eles, segundo o contribuinte, lá na manifestação de conformidade. Alega também que, mesmo não obtendo sucesso nessas lides, ele será obrigado a recolher as respectivas estimativas, que autoriza a sua utilização do saldo negativo inteiro, aqui também parece ser número 2, né? Em relação ao fonte, afirma que não pode ser apenado pelo fato de os tomadores de serviço não terem declarado em DIF os valores efetivamente retidos, juntando cópia de notas fiscais e do seu livro Razão para demonstrar essa retenção.
Por último, afirma que o fato de um recolhimento ter sido feito no CNPJ de uma filial não impede o seu aproveitamento do saldo negativo. Então, assim, uma das retenções da fonte não foi reconhecido pela DRF por ter sido ter indicado como beneficiário uma filial, tá, do contribuinte. A DRJ apreciou o recurso do contribuinte e reconheceu todas as estimativas relativas ao processo final 2003-84, uma vez que as respectivas compensações foram consideradas homologadas. Parte pelo DRF e parte em decisão da DRJ. As demais 4 estimativas compensadas não foram consideradas no saldo negativo em análise em razão de não constituírem confissão de dívida, uma vez que ingressadas antes de 31/10/2003, e por não terem sido homologadas na última decisão administrativa sobre a questão. Então, isso assim, olha, essas estimativas de antes de 2003, as decontas não eram confissão de dívida, a gente não vai ser, né, cobrado disso daí, certo? Então, elas também não são gozadas aqui, certo? Terei fundamento, né, que o Wilson trouxe no processo que a gente analisou aí outro dia, não aplica aí esse fundamento parecido no 2. Em relação à glosa de fonte, a DRJ não aceitou as notas fiscais apresentadas pelo recorrente como prova suficiente da efetiva retenção na fonte, não as considerando. Todavia, reconheceu as retenções antes glosadas pela DRF em razão de terem sido realizadas em benefício de filial do contribuinte. Então, aquela retenção que foi apontada para o CNPJ na filial do contribuinte, a DRJ aceitou. Mas as demais, que haviam sido glosadas pela DRF, ele não aceitou, porque entendeu que a prova trazida pelo contribuinte, a nota fiscal, não era suficiente. Com isso, a DRJ considerou procedente em parte a manifestação de conformidade, reconhecendo direito creditório no valor de 309 mil, aumentou bastante, e homologando parcialmente as decontas em tela. A decisão recebeu a seguinte emenda. Cientificado dessa decisão, o contribuinte depois recurso voluntário, em que reafirma os argumentos apresentados na sua manifestação de conformidade. Ao final, requer a realização de perícia contábil ou diligência. O recurso voluntário foi primeiramente apreciado em 4/3/2015, ocasião, assim, um detalhe, sim, pela primeira turma especial desta primeira sessão de julgamento. E eu era o relator. Então, esse processo, eu era relator da turma especial, em 2015. Né? Esse processo fui eu que propus aí uma diligência na época. Aí, o processo foi em diligência e está voltando agora, 6 anos depois. Né? E como eu sou conselheiro novamente, né? Então, o radar do CAF me localizou e distribuiu para mim, né, isso daí. Bom, em ocasião em que o julgamento foi convertido em diligência, nos termos da resolução, né, de folhas 13 e 17. A diligência foi realizada por meio da juntada dos despachos de folhas 13 e 16 e 13 e 24. O que diz esse despacho? Aqueles processos que tratavam das compensações de estimativas, não foram homologados e já tem decisão definitiva administrativa, porque o recurso especial apresentado pelo contribuinte não foi admitido em cada um dos processos. E é isso que diz esses 2 despachos, não admitindo os recursos especiais. Esse é o relatório. Vou passar o voto. O recurso atende aos pressupostos, sendo de conhecimento. O contribuinte teve o direito de crédito parcialmente reconhecido, conforme as emendas que tabela. Então, aqui eu resumo, né, tudo que ele está pedindo, né, e tudo, nessas 3 tabelas, eu resumo tudo que ele está pedindo, tudo que foi reconhecido na DRF, tudo que foi reconhecido na DRJ, tá? Uma tabela para cada um, uma coluna para cada um. Assim, foram glosados R$22.200 a título de fonte e R$165.738 a título de estimativas citadas por compensação. Então, essa é uma matéria sobre juros, certo? O valor
os valores da matéria subjetivas. Então, vou analisar cada um dos casos, né, começando pelas estimativas compensantes. São 4 as compensações que quitaram as estimativas glosadas. 2 foram apreciadas no processo final 2003-19 e outras 2 foram apreciadas no processo 2003-55, final 2003-55. O fundamento da glose dessas compensações é o fato de elas terem sido não homologadas. Todavia, o recorrente argumenta em sentido contrário, apontando o fato de que não há decisão administrativa definitiva sobre tais compensações, uma vez que há recurso pendente de decisão. Argumenta ainda que o fato de as compensações não terem sido homologadas não impede a utilização das respectivas estimativas de saldo negativo no correspondente ano, uma vez que essas estimativas foram confessadas e serão cobradas de qualquer forma. E aqui, colega, eu trago um racional dado uma fundamentação, uma motivação para o entendimento que a gente não pode aproveitar o saldo negativo, estimativas não compensadas na linha do FG no Profil. Essa que eu já tinha esse raciocínio antes, em 2015, já tinha. Você vê isso aqui está na resolução, esse é o texto da resolução que eu escrevi para cá, essa resolução de 2015. Exatamente na sua pensamento. Eu vou ler rapidamente, porque eu acho que eu nunca tive a oportunidade de trazer esse racional. Bom, a pacífico entendimento, a autoridade julgadora de primeira instância verificou que as decontas constantes dos processos tais e tais não constituem condição de dívida, o que afastaria o argumento do contribuinte. Todavia, verifica que as mesmas estimativas foram confessadas em DCTF. Assim, é necessário prosseguir na análise dessa questão. Certo? Então, aqui, Wilson, aquela tua exceção aí já não vale, que apesar da deconta não ser condição de dívida, a DCTF então ele vai ser cobrado. Aqui é o caso específico do parecer, né? Aqui é o Não sei se isso aqui foi paradigma do parecer. Pode ser. Bom, talvez por isso a diligência tenha demorado tanto, né? Talvez. Temos que resolver. Vamos fazer um levantamento de quantos casos e vamos resolver isso logo. Bom, é pacífico entendimento, no âmbito do processo administrativo tributário, que não cabe lançamento tributário para exigir estimativa mensal quando já houve a apuração do tributo anual, conforme anunciado a súmula CAF 82. Por outro lado, a execução fiscal de estimativa confessada somente ocorrerá caso essa estimativa tenha sido utilizada na composição do respectivo saldo negativo, uma vez que, nesse caso, a execução terá como objeto a correspondente parcela do tributo anual. Esse entendimento é extraído do parecer do PGFN, CAT 88/2014, cuja conclusão está abaixo, transcrita, eu faço questão diz o parecer, conclusão do parecer. Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos à estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que seja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste. Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores de compensação não homologada, a fim de garantir maior segurança no processo comum. Para mim está claro que a PGFN só executa a apuração anual, certo? E aí ele só vai cobrar as estimativas na medida em que ele for cobrar o imposto devido, se tiver imposto devido lá no final. Para mim isso é muito claro aqui no parecer. Portanto, em sendo glosadas as estimativas em tela, na composição do saldo negativo do IRPJ de 2003, haverá a respectiva execução fiscal, mesmo que as estimativas tenham sido compensadas. Ademais, conforme o texto do artigo 2º da Lei 9.430, o que se aproveita no saldo negativo não é a dívida,
mas sim a sua quitação. Ou seja, a riqueza antecipadamente entregue ao erário para a quitação do imposto devido no final do ano. No caso, não há essa entrega de riqueza, uma vez que a compensação foi não homologada. Ainda que a fazenda pudesse intentar um processo de execução, não se sabe se o crédito tributário seria satisfeito, o que dependeria da subsistência da empresa após o lapso temporal transcorrido ou ainda da sua saúde econômica. No processo de execução judicial, nós sabemos que há um percentual enorme de não satisfação. Mesmo que o crédito tributário fosse quitado ao final da hipotética execução fiscal, isso certamente ocorreria após um longo período de discussão na esfera judicial. Tal fato em si já configura um enriquecimento sem causa do contribuinte, uma vez que este teria, já no final de 2003, um saldo negativo passível de restituição, correspondente ao valor que possivelmente pagaria no futuro em data incerta. Todavia, no momento em que o recurso voluntário foi apreciado pela primeira vez, a não homologação das referidas compensações não estava lastreada em decisão administrativa definitiva, o que significava dizer que a administração tributária ainda poderia rever o seu posicionamento e considerar quitadas por compensação as estimativas não agozadas. Então, o fato de seja uma diligência, no sentido de se fazer juntar aos autos a decisão administrativa definitiva sobre essas compensações. A diligência foi cumprida pela juntada aos autos de 2 despachos, pelos quais os recursos especiais do contribuinte não foram admitidos, assim tornando definitivas as decisões tomadas nos respectivos processos, que não homologaram as respectivas compensações. Diante desse fato, confirmada a não homologação das apontadas compensações, entendo que as respectivas estimativas não quitadas devem ser cruzadas no saldo negativo em tela. Certo? Próximo tema, RR fonte. São 12 os valores de fonte glosados, ainda que parcialmente, totalizando R$ 22.200, conforme o seguinte tabela. Em sua defesa, o recorrente afirma que não é lícito exigir dele a prova de uma obrigação de terceiro, mas junta aos autos as notas fiscais e a sua movimentação contábil correspondente, com o intuito de demonstrar a legitimidade do seu direito creditório, conforme o seguinte. Então, ele o que ele disse que juntou? Recorrente juntou aos autos cópia da DIPJ, onde declarou corretamente a compensação do imposto tido na fonte, exclusivamente sobre os serviços que prestou, tendo indicado na linha correspondente àquela retenção. Juntou ainda a recorrente cópia de todas as notas fiscais emitidas durante o período onde constou o valor do serviço, o valor da retenção e o líquido. Juntou ainda a recorrente cópia do livro Razão, onde pode-se observar a data do lançamento, o valor da retenção, o histórico contábil, o valor das compensações com a estimativa. Inicialmente, deve ser frisado que cabe ao interessado demonstrar liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que inclui a demonstração da composição do saldo negativo apontado e a comprovação da legitimidade de cada um dos elementos, conforme a legislação pertinente, na qual se destaca os artigos 170 do CTN, o artigo 74 da Lei 9.430, que prescreve a seguir. Também deve ser ressaltado que cabe ao contribuinte demonstrar ao fisco a apuração realizada do IRPJ e que, nessa apuração, somente pode ser computado o fonte cuja receita foi computada na apuração do lucro real, conforme o artigo 37 da Lei 8981 de 95, que eu transcrevo. Com isso, fica afastada a alegação recorrente, no sentido de que cabe ao fisco buscar os elementos de prova que validem as declarações do contribuinte, pelo que deve ser indeferido o pedido de perícia formulado no presente recurso. No que diz respeito ao fonte, o contribuinte deve demonstrar a legitimidade dessa parcela de crédito por meio do comprovante de rendimentos
fornecidos pela fonte pagadora, nos termos do artigo 86 da Lei 89.8.995, ou de outros elementos de prova. Na espécie, o recorrente não apresentou comprovantes de rendimentos para as retenções em tela, e estas retenções também não constam das respectivas DIRF, o que levou à glosa desses valores. Em sua defesa, o contribuinte afirma que apresentou notas fiscais e lançamentos contábeis correspondentes às receitas e DLCs, e essas retenções. Todavia, esses documentos não foram prestados com prova suficiente no seguinte termo. Então, aqui eu transcrevo a decisão da DRJ, que afastou essas provas. Diz o seguinte: a respeito das notas fiscais de prestação de serviços juntadas pela interessada, em que peçam demonstrarem, em tese, em tese, a prestação de serviço, não tem o condão de comprovar a efetiva retenção na fonte, uma vez que se trata de atribuição da fonte pagadora dos rendimentos, não do prestador de serviço. Assim, a nota fiscal em si não dá. A nota fiscal prova que houve a prestação de serviço, mas não prova que houve a retenção. Aí o ADJ prossegue. O entendimento acima também se aplica às cópias do livro razão anotadas pela interessada. Entendo que é possível a comprovação de retenções de fonte por meio de apresentação de notas fiscais, da contabilidade contribuinte, de extratos bancários e outros documentos, quando esses, em conjunto, comprovem que o valor recebido pelo serviço prestado é menor do que o valor contratado e que essa diferença é devida à correspondente retenção do imposto pela fonte pagadora. De sorte que é lícita a verificação dos documentos apresentados pelo contribuinte. Eu não vou fazer essa averiguação. Todavia, na espécie, verifico que não é possível correlacionar a grande quantidade de documentos juntados nos anexos desse processo, das folhas 286 a 1287, mais de quase 1.000 folhas, com as retenções em análise. O recorrente afirma que os documentos comprovam o seu direito, mas não aponta quais documentos devem ser considerados para cada retenção e em que forma esses devem ser associados, de maneira a se chegar à conclusão por ele. Diante dessa falta de congruência, entendo que essas glosas também devem ser mantidas. Não dá para chegar à conclusão, certo, de que houve retenção. São 1.000 folhas de documentos, certo? Mas eu não sei qual dessas folhas e como essas folhas devem ser interpretadas no sentido de chegar à conclusão de que houve retenção. Dentro exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Eu voto, a palavra fica aberta para os debates. Bom, presidente, aqui a gente já tem, né, no primeiro tópico, aquela boa e velha discussão, né, do que vocês consideram antecipação, né, essa questão das estimativas. Esse tema é bem controvertido no CARF, também tem um posicionamento em sentido diverso, independentemente delas terem sido homologadas ou não, elas vão ser cobradas, e, por consequência, elas devem compor o saldo negativo, tá? Então, assim, tem duas linhas de raciocínio, eu acho que o Jefferson já acompanhou, o Fred, eu não estou segura se sim ou se não, mas fato é que você tem duas linhas muito tranquilas, ou você acha, para você, independe ter sido homologadas essas compensações, e elas compõem o saldo negativo, porque em dado momento o contribuinte vai ser cobrado, e se a gente agora não imputar elas no saldo negativo, a gente basicamente está duplamente penalizando o contribuinte, uma porque ele vai ser perseguido desses valores, outra porque a gente não está fazendo compor do saldo negativo. Por outro lado, o fisco entende que isso é mera antecipação, e por consequência não tem liquidez e certeza ao ponto de o assim considerar dentro do saldo negativo, essa parcela de estimativas.
Então, eu aqui tenho essa divergência para entender que essas estimativas devem compor o saldo negativo, independentemente delas terem sido homologadas ou não, né? Então, essa é a primeira divergência. Quanto ao imposto de renda retido na fonte, Neilson, eu vi que realmente eles juntaram um buzilhão de documentos, né? Só que fica um pouco complicado. Aqui a gente pode ir naquela esteira, ou o contribuinte traz de forma concatenada, ou fica inviável a gente sair caçando e fazendo cotejo. Realmente está complicado. Aparentemente, pelas notas, até pelos documentos, há uma tendência dele ter realizado as retenções. Há uma tendência, não posso presumir de novo que sim ou que não. Se a gente for trabalhar com os documentos jogados, realmente não dá para reconhecer a liquidez e certeza, tá? Então, eu, nessa parte, estaria me curvando ao relator, porque, de fato, você tem um volume enorme, mas você não consegue... ele teria que ter trazido de forma organizada, né? Fica bem complicado aqui. Então, a minha única divergência é que eu aplico a solução, mas a solução de consulta, para mim, COSIT já é suficiente para extirpar essa questão da estimativa, e é isso. Então, a minha divergência é mais nessa tese em si, propriamente, do que no resto. O restante, para mim, está ok. Ok. Efigênio. Bom, começando do último argumento, Gisele, com relação, é o que eu usei ontem de folha, documentos soltos no processo, né? É o mesmo caso da depreciação lá, que provavelmente, possivelmente, o contribuinte tem direito, aqui ele pode ter direito. Só que é o seguinte, não cabe ao julgador ficar concatenando provas, ficar delineando, fazendo aquele batimento, ainda mais que isso foi rebatido em primeira instância, né? Então, o contribuinte, se ele não fez, né, ele não se desincumbiu do ônus probatório. Agora, acho que é a primeira vez que essa composição, acho que o Fred também, com isso, a gente com isso já discutimos. Todos já têm a posição firmada, só com o Fred que nós não havíamos discutido isso ainda. Vou explicar o porquê de me sentir muito à vontade para discordar do parecer da Receita Federal, e a grande vantagem que eu vejo aqui do CAF é de nós não estarmos vinculados a parecer, a solução de consulta, a IN, o que não quer dizer que nós não utilizemos dessas fontes, né? Muitas das vezes a Gisele recorre, o Neilson, o Wilson, né? A gente recorre, só que dentro daquilo que a gente entende que está de acordo com o nosso pensamento e os nossos fundamentos, né? E aqui para um jogo muito simples. E aqui, vou explicar por que eu acho que isso aqui foi uma forma de tentar eliminar passivo. Porque o artigo 170 do CTN, ele tem a seguinte redação, que a gente está até batido, né? A lei pode, nas condições, garantir que estipular ou cuja estipulação em cada caso atribui à autoridade administrativa autorizar, aí vem um ponto, a compensação de créditos tributários. Então, eu tenho duas pontas. De um lado, eu tenho que ter um crédito tributário. Eu falo em crédito tributário depois que houve o lançamento. Então, isso é imprescindível. Ou então, a confissão de dívida. Eu não vou compensar algo que não esteja uma obrigação tributária, falando tecnicamente. Eu vou compensar o quê? Crédito tributário. Perfeito? Seja confessado em dívida, né? O que significa uma confissão de dívida, caso seja em DCTF, né? Ou então um lançamento de ofício. Essa é a primeira ponta da compensação. Qual que é a outra ponta? Com créditos líquidos e certos, que sejam vencidos ou vincendos, o sujeito passivo contra a fazenda pública. Eu vou e pergunto, ora, eu tenho um crédito do contribuinte que ele tentou, nessa hipótese, esse crédito está lá na outra ponta, não foi o argumento que rebate essa linha, porque ele vai ser cobrado. Aquele crédito vai ser inscrito em dívida ativa, sabe-se lá quando, sabe-se se o contribuinte vai pagar ou não. E o que eu estou fazendo aqui nesse instante? Eu já estou considerando aquele crédito líquido e certo. Como que eu não entendo. Por isso que eu tentei, falei, eu vou me curvar ao colegiado e mudar o meu posicionamento e seguir o raciocínio da Receita. Quando que essa solução? Só tinha uma solução para esse caso. Só tinha uma solução. Qual foi a solução?
fala aqui, está lá no artigo 74, parágrafo 3º, inciso 9, da 9.430, que a lei 13.670 falou, os débitos relativos a recolhimento mensal por estimativa de imposto de renda, tal, não podem mais ser objeto de compensação. Aí sim, parou com isso. A Receita verificou que criou um problema que mais prejudicava do que auxiliava. O que fez? A solução correta, solução normativa, solução legal. Para poder dar um jeito no passivo, o que se criou? Eu vou fazer um parecer que vão acatar e, de fato, respeito profundamente o posicionamento daqueles que acatam e está resolvida a questão. Até eliminei esse passivo. Mas eu não estou olhando o passivo, eu estou olhando o seguinte, da mesma forma que ontem, não foi 7-1, foi um 4-2, né? O Wilson me salvou. Eu voltei, quando eu fui fazer aquela analogia do arbitramento, né, me sinto muito confortável de ser vencido, mas assim, uma linha que eu tentei colocar um racional. Aqui, da mesma forma, eu não consigo imaginar, eu não consigo vislumbrar que um crédito que está inscrito em dívida ativa, aquela empresa pode falir, pode nunca vir a pagar, eu falar que esse crédito tem liquidez e certeza. E me admira muito, com todo respeito, a Receita Federal falar que isso é liquidez e certeza. Me sinto muito confortável, porque a própria Deli nos acompanhou, né, Wilson? Ela falou um dia, eu falei, Regina, eu não sei o que aconteceu nesse parecer também. Quando nós fui vencido na nossa turma, eu falei, Regina, esse voto foi seu. Eu falei, não, eu fui vencido. Nós fomos vencidos, né, mesmo? Nós fomos vencidos. Então, esse é o racional que eu adoto. E mais, quando nós temos casos que é compensação, quando nós temos casos de restituição, a situação se torna mais agravante, porque eu estou restituindo aqui agora um valor que sequer pode ser pago lá na frente. Como que eu vou falar que isso é líquido e certo? Então, esses são os meus fundamentos, entendeu? Então, esse é aquele fundamento que vai ser Brasil e Alemanha 7-1, se for o caso, eternamente, a não ser que me demonstrem com um argumento que me convença que esse crédito que eu estou falando, que ele é líquido e certo. São essas minhas considerações. Certo. Wilson, depois o Fred. Quer brincar que o Fred está com o cara que vai seguir seu entendimento. Brincadeira. Ok. Bom, presidente, começando então pela concordância, eu também entendo, né, que assim, há um indício pelas notas fiscais que foram juntadas aos autos que realmente houve a retenção. Só que aquilo, né, não é trabalho nosso, a gente está consolidar isso aí e está fazendo relacionamento dessa informação com a informação que está lá na escrituração contábil, e ele teve o tempo suficiente para poder fazer isso. Então, não cabe a nós, assim, como julgadores, estar fazendo um trabalho que caberia aí. Quanto à estimativa, eu entendo o seguinte, da mesma forma que a gente fez a diligência, poderia ter sido feito, só dizer que poderia, verificar exatamente qual foi a situação no caso lá quando não foi compensado, né? Porque se ele não foi compensado e foi confessado, ele foi inscrito em derivativo e foi cobrado. E se ele pagou ou não, essa é a dúvida que a gente vai ficar. Por outro lado, é o seguinte, vamos contrapor uma outra situação. Vamos imaginar que ele tenha feito o pagamento daquele débito que tenha sido inscrito ou que ele tenha feito o pagamento quando tenha sido cobrado. Né? O que acontece agora se para a gente não considerar essa estimativa, a gente imaginar que ele tem que estar pagando essa estimativa que ele já recolheu? Ele vai estar pagando por 2 vezes. E ele não vai poder estar pedindo a restituição desse valor. Então, veja, são 2 situações que eu pondero, né? Uma vez que foi confessado em DCTF e está sendo sujeito à cobrança, à inscrição, eu entendo que nesse caso, né, que caberia sim o parecer normativo. Ok, o Fred, depois eu, depois o Efígio. Poderia responder, Fred, essa pergunta dele rapidamente, só responder essa questão? O pagamento? Se o Fred permitir. Por mim, tudo bem. Okay. Então, deixa eu só responder só esse ponto. Veja bem, uma coisa é, se ele for cobrado duplamente, isso se resolve na fase de liquidação, porque a partir do momento que eu comprovei que eu paguei, eu consigo resolver isso na liquidação.
olha, tem 2 pagamentos. Eu paguei lá, você está me cobrando aqui. Isso é facilmente resolvido na liquidação. Agora eu pergunto, e se eu defiro, seja em compensação, seja em restituição, um valor que o contribuinte jamais tem condição de recuperar, como que a Fazenda vai recuperar isso? Era só esse ponto. Passa a palavra para o Fred. Eu já notei que as minhas feições são previsíveis, né? Quando eu aperto para apertar para dizer alguma coisa, parece que o entendimento já está claro. Mas, na verdade, Efigênio, eu vou divergir. Tá? Nesse caso aqui, eu acho que não foi a intenção passar a sensação facial e ter outro entendimento, não. Absolutamente. Brincadeira. Foi a Gisele que interpretou a sua expressão facial. É que eu adoro brincar com vocês. Por que eu acho que o parecer está correto? E eu vou dizer por quê. Se nós não presumirmos que algo que é suscetível à inscrição em dívida ativa não detém os pressupostos de liquidez e certeza, se o argumento econômico, e ele é válido, tá, Efigênio? O argumento que você está dando é um argumento arrecadatório. E só. Ele, a meu ver, não tem contexto jurídico. Para isso, a gente vai ter que dizer, olha, aquilo que eventualmente for lançado, né, e que não for recuperável por razões econômicas, porque o contribuinte não tem mais musculatura econômica, ou porque quebrou, enfim, são todos argumentos econômicos, não são argumentos jurídicos, a meu ver. Não retira a liquidez e certeza do crédito. Como é que a Procuradoria iria dar um parecer contrário a isso que eu estou dizendo? Como é que ele vai colocar um argumento econômico à frente do jurídico? Então, a lei, a alteração legislativa veio para resolver, ok, mas fica a lacuna aí. E essa lacuna não pode, salvo o melhor juízo, com todo o respeito que eu tenho à divergência, acho toda divergência muito, muito salutar, porque exige da gente a reflexão, né, para chegar na conclusão, não dá para ficar em cima do muro numa situação como essa. Então, eu não posso deixar de presumir a liquidez e certeza com o argumento econômico, eu não posso. É uma questão jurídica que está à frente da econômica. Então, acho que o parecer não poderia sequer dizer o contrário. Não teria como dizer juridicamente não teria como dizer juridicamente que o contexto econômico deva ser privilegiado, que o crédito, que a recuperação, que o contexto arrecadatório vale mais do que o contexto jurídico, né, de concepção do crédito tributário, enfim. É por isso, e mais uma vez eu digo, desculpem se as sensações faciais foram diversas, mas eu acho que está adequada toda a interpretação que foi dada aqui inicialmente pela doutora Gisele, estou citando o nome dela, mas enfim, os demais já se colocaram, e no que diz respeito à prova do fonte, é o tipo de situação, a gente teve, todos os 3 dias de julgamento que tivemos aqui, cada dia a gente teve uma dor diferente, mas no contexto probatório idêntico. Aqui nós temos milhares de documentos juntados, foi como o caso lá da locadora, que eu fui o relator, que juntou também milhares de documentos, mas fazer o que com isso? Fazer o que disso? Né? Eu enxergo o documento, e estou dizendo aqui porque talvez o contribuinte, em assistindo essas nossas sessões, se sinta frustrado, mas espera aí, está lá o documento. Isso está sendo levado em consideração, tanto quanto a desorganização no que diz respeito ao contexto da prova, de dizer onde é que estão essas retenções. Me mostre para que eu leve em consideração, porque a nota fiscal sozinha não prova, mostra outras retenções, de ISS, no caso, salvo engano. Mas de imposto de renda, que é o contexto aqui, não está sendo levado em consideração. Então, com a vênia de quem pensa diferente, como o doutor Efigênio aqui, o relator também, eu acompanho aqui as colocações da doutora Gisele, que errou no quesito interpretação facial. Foi brincadeira, Fred. Eu estou brincando de volta. É porque o Efigênio, eu adoro ele quando ele faz a sustentação dele. É muito boa a formação. É porque é o seguinte, quando você diz
Esse parecer me ajudou, porque eu também não concordava, esse parecer me ajudou. Eu entendo muito bem o lado do Efigênio no tocante ao argumento econômico, Fred, eu brinquei com você, mas fica muito, muito, muito claro, de alguma maneira, se a gente vai para uma linha econômica e sobre uma perspectiva econômica, que tem um grande fundamento o que o Neudson e o Efigênio traz, porque no fundo, é claro que na hora que a gente fala em inscrição endividativa, eu tenho um título executivo extrajudicial líquido e certo, também por outro lado. Então, a gente parte do contraponto da certeza e liquidez também para fins de ter um título executivo contra o contribuinte, em face do contribuinte. Mas eu entendo, Efigênio, de alguma maneira, essa contraposição e esse incômodo, porque, no fundo, neste momento, a gente não consegue visualizar ainda a total certeza e liquidez. E foi uma forma, realmente, da Receita Federal, pós-legislação, acabar com esse passivo. Isso também tem a ver, né? Não adianta a gente também fechar os olhos para isso. Mas foi uma dinâmica escolhida, eu acho que bem escolhida na medida que resolve o problema para evitar a duplicidade, porque ela fatalmente iria acontecer. Tem esse ponto também, né, que o Efigênio coloca bem, mas o contribuinte depois vai na Receita e resolve. Também não é tão simples assim. Não, mas existe a possibilidade. Uma coisa é existir possibilidade. Outra é não voltar atrás. Da Receita e da PGFN na cobrança do crédito tributário. Então, assim, é difícil, eu digo, não, Efigênio, né, com a Tamás Pênia, mas, assim, a gente tem amparados dos dois lados, e, de alguma maneira, você tem eu entendo para isso, operacional e de capital de giro de uma companhia, ainda mais numa situação, imagina como a gente está hoje, que qualquer valor é valor de giro para as companhias. Então, assim, é muito difícil a gente ficar imaginando também, e assim, a acessibilidade da Receita, ela não é tão amigável, assim, ao ponto, eu vou chegar lá e vou resolver. A gente tem um trâmite aqui no CARF, e aí eu sempre brigo muito por métodos de solução pacífica, essas coisas, que a gente, embora não tenha institucionalizado, a nossa turma faz isso com muito afago, para a gente trazer decisões satisfativas. Todas as pessoas que passam pela nossa turma, a gente tem esse elogio. Acho que é um elogio para todos nós. A gente se esforça para tentar dar uma solução satisfativa, para tentar olhar os dois lados, chegar que nem nesse processo do Jefferson, o Neudson foi atrás. Mas, assim, isso só para dizer que é duro. Esse é um dos temas que eu acho assim, muito doloridos, dos dois lados. Pois vamos meter o dedo na ferida, então. Eu pedi a palavra. Em relação ao fonte, né, eu quero, concordando e reforçando aqui, diante da manifestação dos colegas, que, você vê, são os itens do fonte glossário, são o quê? Não dá nem um pouco mais de 10 itens, e pouco mais de 10 repetições na fonte. E ele traz 1000 folhas. Isso, para mim, é uma evidência que ele, digamos, não sabe provar ou não tem a prova disso, colocou um monte de coisa lá para ver o que dá. Se ele tivesse trazido, sei lá, né, algo equivalente, né, umas 3 folhas para cada glosa dessas daqui, ali é mais razoável, né? Mas trazer 1000 folhas para comprovar 10 glosas de fonte, tem alguma coisa errada aí já. Mas é só uma observação pitoresca. Eu quero mesmo falar sobre a questão para deixar bem claro e complementar a minha fundamentação, porque, como eu falei, eu fiz em 2015, não existia o tal do parecer da solução de consulta número 2. Nessa solução de consulta número 2. Parecer. Parecer número 2, né? Parecer. Parecer normativo, né? Ou só parecer normativo. Parecer normativo. Pronto. Então, assim, não existia esse parecer normativo no 2, então eu não abordei, e também, bom, mas por que eu afasto o parecer? Eu creio que a questão é inversa. O meu argumento não é um argumento econômico, não é jurídico. O que é certeza?
de um débito. É um conceito jurídico, certo? Certeza é aquilo que eu tenho segurança de que é concreto, tá certo? De que é concreto. Isso é certeza. Não há dúvidas, certo? Isso é um conceito jurídico, não é um conceito econômico, certo? E, quando eu pego esse conceito jurídico e trago para a realidade, eu não posso dizer que é uma certeza. Aqui não dá para dizer que é uma certeza. Não sei se ele vai pagar. Se ele tivesse pago, sim, há uma certeza, mas ele não pagou, certo? E o pagamento depende de muitos outros fatores, que não só da administração tributária. É impossível dizer que há certeza aqui. Jurídica, certeza jurídica, certo? E nem liquidez. Porque eu não sei quanto é que eu vou conseguir executar, quanto é que eu vou poder. Talvez eu consiga, se eu conseguir alguma coisa, talvez eu consiga só metade, que vai depender dos bens que eu se conseguir arrecadar, se vai conseguir. Então, esse é um conceito jurídico. Então, eu quero afastar veementemente a afirmação de que o meu fundamento é econômico. Não, liquidez, certeza, conceito jurídico, e aí não existe liquidez, certeza. Eu acho que o argumento econômico é o contrário, certo? É dizer que vamos aceitar tudo que sai mais barato, certo? E a esse argumento econômico eu reputo o fundamento do tal parecer normativo 2, certo? Parecer normativo no 2, assim, deve ser acatado estimativa não quitada, já que ela não foi homologada, ela não foi quitada, né? Então, quem já ouviu aqui de um patrão, não importa isso, certo? Se tem a DECOM, não importa o que vai acontecer com ela, eu já tenho que considerar, certo? Então, se eu vou aceitar como crédito, digamos, uma parcela que não foi quitada, certo? Por que razão? Né? Jurídica não é, certo? Porque o artigo 170 do CTN, como bem disse o Eugênio, diz que a gente não pode aceitar compensação de direito creditório que não seja certo. Né? Tem um outro fundamento aí, que não é jurídico, certo? Então, eu entendo que esse parecer normativo, com todo respeito à Rosa Positi, da Receita Federal, que faz um excelente trabalho, mas nesse momento em que emitiu esse parecer normativo, ela agiu contra o artigo 170, que me pareceu igual, certo? E eu, como vinculado ao princípio da legalidade, eu não posso segui-lo. Claro, se eu tivesse no DRJ, no Sistema de Tributação da Receita, eu teria que segui-lo pelo dever de hierarquia, certo? Mas como não há esse dever de hierarquia aqui, e eu estou vinculado ao princípio da legalidade, o artigo 170 eu posso aceitar, que não seja líquido certo, e juridicamente esse direito creditório não é líquido certo, eu não posso aceitar. Tanto é que o argumento aqui, certo? Que é um argumento jurídico também, o contrário, o argumento que vocês adotam, é para evitar o bis in idem. Não é isso? Eu estou falando isso, ele vai ter cobrado 2 vezes. Eu não posso aceitar que ele seja cobrado 2 vezes. Então, o argumento não é um argumento de liquidez e certeza. É um bis in idem. Certo? Tanto é que o parecer da PGFN, que eu fiz questão de transcrever aqui, diz assim, ó, eu vou executar saldo negativo. Desculpa, eu vou executar, o imposto devido, eu não vou executar a estimativa, não. Eu vou executar o imposto devido. Esse sim, esse direito creditório tem liquidez de certeza. Porque o fato gerador é 31 de dezembro. Né? Essa história aqui tem esse resultado, tem toda uma história, uma disputa entre a Receita Federal Isso. Né? Em que houve idas e vindas. E a Receita Federal disse assim, não, olha, estimativa vai ser executada, a PF disse, opa, não vou executar, porque é só antecipação, não é tributo, é uma antecipação, é uma obrigação, né? Que não tem a estimativa, isso sim não tem liquidez
de certeza, porque é só uma antecipação. Eu só vou saber o valor, eu só posso cobrar, executar tributo, eu só vou saber o tributo 31 de dezembro do ano. Então, eu só posso executar depois de 31 de dezembro. É isso que disse a PFN, contradizendo a Receita. E aí houve toda uma confusão, disse assim, aí agora, como é que a PFN não vai executar a estimativa? O que adianta a estimativa? Certo? Aí ficou as duas em cima de salto alto, houve toda a discussão, certo? Até que se chegou, né, nessa solução, que essa sim é uma solução, na minha opinião, pragmática. E aí está o fundamento desse parecer normativo, na minha opinião. Pragmatismo, certo? Não, jurídico. Antijurídico, na minha opinião, certo? Que dizendo assim, a PFN diz assim, não, eu vou executar a estimativa assim, desde que ela esteja lá apurada no tributo final. Ou seja, é a mesma coisa, dizer que não vou executar a estimativa, eu vou executar o tributo. E executo a estimativa indiretamente porque ela está dentro do tributo, mesmo. Né? Então, esse sim que é um argumento, na minha opinião. E o bis in idem jurídico? Sim, mas o bis in idem, eu creio que ele, na minha opinião, não sustenta. Por quê? Porque se o contribuinte, qual é o bis in idem aqui? Tem aqui uma DCTF, no caso aqui, uma DCTF, certo? E aí a cobrança dessa estimativa, digamos, né, essa é a hipótese. E eu tenho aqui a exigência, se eu glosar essa estimativa, vai dar aqui um valor a pagar, então eu vou exigir. Primeiro, não necessariamente a glosa vai dar um valor a pagar, vai haver cobrança. Então, pode ter uma redução do saldo negativo, mas não necessariamente vai ter uma exigência, uma cobrança. Então, o bis in idem já não é certeza. Só vai ter cobrança se não houver saldo negativo, certo? Então, não é certeza. Segundo, se for glosado aqui, e aí o contribuinte for exigido, digamos que ele seja exigido, ele vai se defender e vai dizer, opa, estou cobrando em todo, bis in idem, dizendo o que vocês querem. O contribuinte tem direito de defesa. Então, ele recebe uma carta de cobrança, dizendo assim, cobra estimativa. Aí ele mostra o resultado desse processo, da deconfidência, ele diz assim, eu não vou pagar essa estimativa, certo? Porque ela foi glosada do saldo negativo, certo? Então, não vou pagar a estimativa. Podem me exigir outra isolada, porque eu não cumpri a obrigação acessória, mas a estimativa eu não tenho que pagar, porque ela foi faltada. Tá certo? E se eu for cobrado aqui, né, aqui, se for glosado aqui, certo? Mas, e aí, ao ser glosado, não for para pagar, certo? Se for glosado aqui, aí depois, aí ele tiver o custo pagante. Aí ele vai poder dizer aqui, né, em relação a deconfidência, certo? Eu não posso ser cobrado duas vezes a mesma coisa. O contribuinte tem como se defender dessa possibilidade. Eu lembro que o argumento contra esse fato, que é um fato, eu acho que ninguém acredita que o contribuinte não tenha como se defender contra a cobrança em duplicidade, né? Acho que isso ninguém duvida disso. Mas o que o Celino Toselli, quando está na nossa, se defendia, assim, contra-argumentava em relação a essa mulher, dizia assim, não, só o fato dele ser cobrado, pegar uma carta de cobrança já é suficiente. Aí eu discordo. Certo? Eu discordo. Só uma carta de cobrança é suficiente para trazer bis in idem? Não. Certo? Isso não, porque diante da carta de cobrança, o contribuinte pode contestar. Certo? Pode se defender. Sim. Entende? Exatamente com esse argumento. Então, não é porque, então, que melindre é esse, que ele não pode receber a carta de cobrança. Lembrando que
se esse eventual problema do piscinida é causado por ele mesmo, quando ele pediu algo que não tinha direito. Certo? O problema nasceu com ele. Ele pediu algo que não tinha direito. Certo? E estava usando isso, certo? Sem ter direito. E usou isso sem ter direito. Então, nasceu o pedido dele do pedido equivocado, considerando que foi glosado. Certo? Então, assim, não vejo por que ter esse milindre e dizer, não, receber uma carta de cobrança já é o fim do mundo, já não pode, tem que evitar receber a carta de cobrança. Não é bem assim que funciona. Isso também não é um argumento jurídico. Mas isso não está comprometido aqui não, tá, Neudson? A gente não está repetindo isso, tá, Neudson? A gente está falando das dificuldades de ambos os lados. Só para deixar claro, a Gisele levantou isso. Porque a Gisele levantou isso. Mas não do jeito que o Coselli levantava. Eu tenho medo. Não, deixa eu ler o terminar, que eu tenho algumas colocações para o Fred. A dificuldade dos dois lados. Só para concluir, né? Há essa possibilidade do contribuinte ser cobrado 2 vezes? Sim. Mas contra essa possibilidade, existe toda a prerrogativa jurídica para ele evitar o pagamento. O ruim não é ser cobrado, assim, o ordenamento jurídico refuta, não admite, não é a cobrança em duplicidade. É o pagamento em duplicidade, o enriquecimento sem causa. Certo? Contra a cobrança de duplicidade, o ordenamento jurídico tem um remédio, que é o processo administrativo. Certo? Então, não é porque ele pode ser cobrado em duplicidade, certo? Que eu vou dar para ele um direito que ele não tem. Tá certo? Ele simplesmente não tem. Então, é só para concluir o racional, porque isso aí eu não tinha colocado no voto, que são os argumentos contra esse parecer normativo. O Efegênio pediu a palavra. Sim, né? Já até sumiu. Então, só concluindo, a minha é rápida. A questão, Fred, eu não vejo como argumento econômico. A questão da certeza e liquidez, ela é exigida, senão não podemos falar que a interpretação do código do CTN naquele artigo ele é puramente econômico. Agora, o argumento contrário, esse sim, eu poderia entendê-lo como econômico, e qual que é a argumentação? O contribuinte vai ser cobrado 2 vezes. E quando eu estou falando de ser cobrado 2 vezes, que argumento que é esse? Eu não estou invocando o CTN, eu estou invocando um argumento, esse sim é puramente econômico. E agora nós temos que estabelecer o seguinte, uma coisa, pergunto, vamos imaginar que nessa situação o contribuinte foi inscrito em dívida ativa e o débito foi cobrado. Ele chegou aqui no CARF, até mesmo na TRJ, chegou, olha, a questão é a seguinte, eu tenho aqui uma cobrança que está em dívida ativa e tem a mesma cobrança em função da decompra que não é homologada. No judiciário, eu não vou nem dizer, mas na própria instância administrativa. Ou seja, ele tem o direito ao lado dele. Ele tem o direito. Agora, mas isso é difícil. Eu não vai poder reclamar que o resto meu não é aceito porque é difícil. Peraí, eu não posso confundir o direito com a dificuldade do sistema. Eu não posso interpretar dessa forma, a meu ver. Né? Okay. Agora... desculpa. Então, esse ele tem como reverter isso. Por quê? Existem meios para isso. Agora, a outra ponta, eu defiro uma compensação de algo, uma coisa é certa. Se houver um equívoco, ele é certo, ele tem o direito ao lado dele. Agora, a outra eu defiro e foi embora. Uma vez aquilo, quem que está ficando, digamos assim, quem, com base, contrariando uma norma do CTN, que não havia certeza e liquidez, após essa norma, aí sim haverá repercussão econômica, lá na frente, e aí o seguinte, porque era potencialmente, isso era possível de acontecer, e de fato aconteceu. E aí, como reverter isso? Não tem jeito. Da outra forma, tem pleno direito, ele tem plenas condições de reverter essa situação. Então, é só essa finalização. Gisele, né? Não, Wilson. Wilson, depois eu quero falar uma coisa para dizer. Wilson, depois eu complemento. Só bem rapidinho, veja, o que acontece, assim, só para poder colocar exatamente a situação concreta desse processo.
eu fui verificar lá o que acontece. O contribuinte apurou 890 mil de imposto a pagar. Portanto, não seria mais estimativa, e sim parte do imposto. Então, ele vai ser exigido, sim, do contribuinte. Tá? Aí, outra coisa é a seguinte, o que me chamou a atenção em relação a essa questão, então, talvez seja uma outra solução para poder estar mitigando essa questão de o tesouro, né, não se ver recebendo os valores que deveria. O que acontece? Eu julguei um processo que o próprio contribuinte, foi antes do parecer COSIT, ele mesmo estava exatamente nessa situação. O que acontece? Ele fez uma compensação, ele não foi homologada a compensação, utilizou aquele débito em outro processo que eu estava julgando, e naquele processo que não foi feita a compensação, ele pagou. Ele quitou o débito lá. E aí, no próprio processo, ele veio mostrar que, olha, eu fiz a quitação lá, então, se me cobrar agora, vai estar sendo cobrado em duplicidade. Ele mesmo veio apresentar. Ele veio apresentar que foi feita a cobrança, ele quitou aquela cobrança aqui da compensação e trouxe ao processo. É uma solução também. Só bem rapidinho isso aí. Desculpe, Wilson, eu não entendi. Você pode repetir? O que acontece? Foi antes do parecer normativo de 2018. Né? O que acontece? Um contribuinte compensou um débito numa decompra que não foi homologada, né? E utilizou o saldo negativo num processo que eu estava analisando. Ele utilizou aquela estimativa que ele tinha pago. E o que acontece? Quando não foi homologada aquela compensação, ele fez o pagamento. Foi julgado, né? E fez o pagamento. E aí, no processo que eu estava julgando, ele falou assim, olha, essa estimativa você tem que considerar. Por quê? Porque apesar de estar compensado lá, eu estou mostrando aqui que eu fiz a quitação. Então, se você me cobrar de novo isso, o que vai acontecer? Eu vou estar sendo cobrado em duplicidade. Tudo bem, mas aí eu tinha pedido a palavra, é uma outra situação fática. Aí ele tem um pagamento, certo? E o pagamento é exatamente porque a Decomp, né, não teve resultado, foi não homologado. É outra situação. Se o contribuinte tivesse feito o pagamento aqui, certamente eu iria aceitar. Esse é pagamento. Quitação, o tributo foi quitado, foi extinto por pagamento. Tá certo? Digamos assim, porque já que não é tributo, né, porque é só antecipação, mas de qualquer forma, houve pagamento. Houve a quitação. Houve pagamento. Aí tudo bem, eu concordo plenamente com você, se tiver o pagamento. Mas não houve pagamento aqui, nem houve compensação. Desculpa, a gente não sabe se não houve pagamento, porque, veja... Exato. O contribuinte não traz essa informação, certo? Se ele trouxesse, eu poderia questionar, pedir comprovação, mas ele não traz informação, aí você não pode, né, fazer aparecer algo que não foi aventado no processo. Ele pode sim, como pode tudo, ele pode ter fechado, pode não existir mais, ele pode ter pagado 1 milhão, tudo é possível. Mas a gente tem que trabalhar, tem que jogar conforme os autos, os próprios autos. Certo? Você trouxe uma situação de um outro processo, eu estou dizendo, no seu processo eu concordo com você, mas não é o caso do nosso processo. O pode não resolve uma lide jurídica, não pode não. Certo? E aí eu queria só, e agora já para completar, que já não fugiu, você disse assim, não, mas olha, tem um valor pagado de 850, vai ser cobrado. Não vai ser cobrado, e aí tem saldo negativo. Nunca vai ser executado. Certo? Ele tem saldo negativo. A PFN nunca vai executar, certo? Isso daqui. Porque ele tem saldo negativo. Está dando parcial aqui, né? Ele está usando saldo negativo para outras coisas. Isso nunca vai ser executado. Este, sim, débito, não tem liquidez de certeza. O contribuinte quitou e quitou até mais. Tá certo? Ele quitou e quitou até a mais. Ele pagou esses 800 mil e pagou até a mais. O que a gente está discutindo é o a mais. O a mais dele não é... Ele está dizendo, eu tenho a mais 200 e aqui pelo meu voto eu disse, não, você tem a mais só de 100. Mas ele nunca vai ser executado. Porque ele tem crédito de 100, ele pagou a mais. Como é que a PFN vai executar essa dívida? Não tem dívida. O que a gente está discutindo aqui é se ele tem crédito. Entende? Não existe execução nesse caso. Execução fiscal para esse caso não existe, nunca vai existir. E a PFN deixa claro, como
eu só vou executar se eu estiver usando ali no saldo negativo. Mas ela vai executar o quê? Cadê a liquidez e certeza do crédito tributário para executar? Não tem crédito tributário para executar na situação e tem saldo negativo. Ou seja, se eu estou usando no saldo negativo a estimativa que não foi paga, eu estou dando esse dinheiro para o contribuinte. Tá certo? Porque nunca vai ser cobrado isso. Essa aqui é a verdade. Eu acho que... Gisele, depois o Wilson. Gente, só para fechar, então, Newton, data máxima velha eu não concordo, a compensação não foi homologada, está muito claro que ela não foi homologada, esse valor fica em aberto, aquilo que ele ia compensar, os débitos que ele ia compensar com essas estimativas vão ser exigidos, eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai ser exigido, então, assim, nenhuma dúvida que isso vai ser exigido, os débitos dos quais ele estava compensando com essas estimativas serão exigidos, não há dúvida disso. E assim, não é o argumento retórico. Você está homologando? Como é que vai ser exigido se você está homologando? Eu estou homologando o saldo negativo, mas a estimativa foi não homologada. Os valores que eles compensaram com a estimativa lá atrás, PIS, COFINS, seja lá o que for, isso vai ser exigido. Eu acho que está bem tranquilo, assim. Acho que você está falando de coisas diferentes. Né? Então, a gente está mesmo, porque lá ele não homologou e vai ser cobrado. E aqui a gente está falando de saldo negativo, cujo parecer do Escosite, ele é muito claro ao dizer isso. Gente, não homologação não implica em não incluir no saldo negativo, sob pena dessa existência de duplicidade. A própria Receita Federal reconheceu essa duplicidade. Aí a gente pode discutir, é mais fácil para o contribuinte ir lá buscar o valor recolhido em duplicidade, ou é mais fácil para o fisco na execução. Então, aí a gente pode vir essa discussão, e aí não é o melindre do Tozelli ou da quarta cobrança, é uma dificuldade posta para o contribuinte indevidamente, ao meu ver, sinto isso como isso. Então, eu não acho que o contribuinte tem que sair correndo atrás da Receita para tirar essa duplicidade. E também existe um amparato técnico da PGFN e da própria Receita Federal para cobrança disso, e que acontece que funciona. Então, assim, nenhum contribuinte brasileiro tem dúvida do grau de persecutoriedade da Receita Federal, do PGFN, quando lhe cabe o direito, ou ainda que, né, seja questionável, e que haja recurso para que o contribuinte vai e se insurge e chegue até aqui o CARF. Mas daí, a gente simplesmente considerar, não, o contribuinte pode ir lá resolver o problema, então, não dá. Então, assim, essa é a minha opinião, Nelson, assim, eu respeito a sua, mas eu acho que, né, basicamente um debate que a gente até, digamos assim, certamente já amadurecido. Então, não sei se adianta a gente continuar assim, né, enfim. Né, eu acho que... Eu estou insistindo porque o Fred nunca participou do debate e o Wilson está participando, né, eu acho que pela primeira vez a gente está aguardando, assim, esse debate mais franco, alguns processos já foram evitados. Eu não lembrava, eu achava até que o Fred uma vez, ou o Wilson umas duas, mas não tinha... Não, é a primeira vez esse debate. O debate é muito bom, mas, assim, eu respeito também o posicionamento do presidente, mas eu não vejo motivos para não seguir o parecer, não. Reitero aqui o que falei antes. Ok, o Wilson pediu. Só, presidente, só para deixar muito claro, que também eu entendo, assim, só reforçando a doutora Gisele, que nesse caso, sim, haverá a cobrança. Por quê? Porque o saldo negativo, o que ele está justificando? Porque os créditos, né, a parcela de crédito é maior do que o valor que ele apurou. Como ele colocou como estimativa, essa estimativa foi confessada em DCTF e não houve homologação da DECOMP, ele vai ser exigido. Então, nesse caso concreto, sim, vai ser. Se ele vai pagar ou se ele pagou, eu não sei. A gente não sabe o que está acontecendo no processo. Mas que ele vai ser cobrado, com certeza, porque está confessado em DCTF. Tá certo. Ele vai receber uma carta de cobrança, concordo. Ele vai ser executado se ele não pagar? É isso que eu estou dizendo. Ele não vai ser executado. Por que ele não vai ser executado dessa estimativa? Porque a PGFN não executa estimativa. Tá certo? E aqui está claro o parecer da PGFN. Olha, eu vou executar só o saldo negativo. Certo? Então, a PGFN não executa carta de cobrança de estimativa. Estimativa não é crédito tributário. É antecipação, obrigação acessória.
PGFN não executa. O que o PGFN pode executar? O tributo apurado, 31 de dezembro. É só isso que ela pode executar. Tem tributo a pagar aqui? Não. Tem saldo negativo. Não, ela vai executar. Não, todo o tributo foi quitado. Todo o tributo foi quitado. Ele apurou 800 mil e antecipou mais de 800 mil. Não tem tributo a pagar. Todo o tributo foi pago. O que a gente está questionando é se a gente vai devolver o que ele pagou a mais. Entende? Então, a PGFN não vai executar imposto de renda, pessoa jurídica apurada em 31 de dezembro, não vai executar porque não tem imposto de renda a pagar. E qual a razão da foi tudo pago. Qual a razão da cobrança? Qual a razão da cobrança? Não, a razão da cobrança é o imposto de renda apurado 31 de dezembro não vai ser cobrado, porque não tem imposto a pagar. Foi todo quitado pela antecipação. A estimativa, sim, o contribuinte tem a obrigação de antecipar. Se ele declara que tem essa obrigação, DCTF, e não antecipa, chega uma carta de cobrança. Certo? Chega uma carta de cobrança. Essa é a cobrança. Só que essa cobrança é administrativa. Certo? E nunca vai ser executada. Essa não. Porque estimativa não é tributo. É uma obrigação acessória, de caráter pecuniário, é verdade, mas é uma obrigação acessória. A PGFN não executa estimativa, tem que parecer desse sentido, da PGFN. Eu só não entendo como é que ela não executa algo que a administração tributária entende ser devido. Eu sei que é tributo, é uma técnica de arrecadação por estimativa. A gente está falando do tributo. É antecipação. Enfim, é de arrecadação, formato de Sim, não executa porque não tem matéria jurídica para executar. O que a PGFN executa? Tributo. O tributo, isso. O tributo só vai existir quando? Do fato gerador, 31 de dezembro de 2012. 31 de dezembro do ano. Qualquer obrigação relativa a isso antes de 31 de dezembro é uma obrigação administrativa, certo? Administrativa. Pode vir aí uma multa isolada por não cumprimento, mas não tem cobrança, execução judicial. Eu concordo com o senhor que é uma estimativa. É uma estimativa até o final do ano. Agora, imagina, por exemplo, que se tivesse imposto a pagar e essa estimativa ele colocou lá, mas não recolheu. Outra situação, nesse processo não tem. Toda vida que a gente for apreciar, a gente está falando de saldo negativo. Nunca vai servir Videcomp com imposto a pagar. Não tem Decomp de saldo negativo com imposto a pagar? A gente está falando exatamente na situação que tem imposto a restituir ou compensar. Essa é a hipótese fática. Por que eu vou considerar outras? Tá, mas o que acontece? Essa estimativa compôs o saldo negativo no final do ano, não compôs? Compôs. Se não houver cobrança e ele não pagar, o que acontece? Está se aproveitando de alguma coisa que não pagou. Exato. Isso está errado. Isso está errado. Mas se passou de 31 de dezembro, essa estimativa que ele deveria ter recolhido, mesmo com saldo negativo, se não for cobrada, ele está deixando de ser pago. Correto. Isso está errado. Então, essa estimativa que ele colocou lá, que ele deveria ter recolhido, passou o final do ano, não recolheu, e esse valor que não recolheu no final do ano, né, essa estimativa se transforma em tributo a ser cobrado. Não. Claro. Me mostra o tributo a ser cobrado aqui, nesse processo. Digamos que a gente dê aqui para ele essa estimativa. Tem tributo a ser cobrado nesse ano aqui? Claro que não. Nem se a gente glosar, tem tributo a ser cobrado. Nem se a gente glosar a estimativa, tem tributo a ser cobrado. Ele tem essa negativa, ele tem que restituir. A administração tem que pagar ele. Como é que vai ser cobrado de alguma coisa se é a administração que está devolvendo? Nunca vai ser cobrado. Bom, já está bem claro, né? Se alguém não tiver mais nada a falar, a gente já está chateada ali. E tanto ouvir falar de estimativa, não sei o que. Não, eu só estou aguardando, é que eu acho que eu estou preocupada com o nosso volume também, um pouquinho, em termos de ritmo. Vamos voltar. Bom, já foi
agora ficou bem claro os pontos de vista, já debatemos demais essa matéria, né? Era preciso, porque é a primeira vez que nós discutimos isso de forma tão profunda, né? Com a nova composição, com o Fred e com o Wilson, que participou algumas vezes. Agora, acho que cada um tem o seu posicionamento, né? Nós seremos vencidos, né, Nilson? Mas, assim, por isso que é importante chamar o posicionamento. Então, eu acompanho o relator na íntegra, né? Pelos fundamentos que a gente já discutiu aqui. Eu abro divergência com relação à aplicação da portaria COSIT número 2 da Receita Federal para reconhecer essas estimativas homologadas no cômputo do saldo negativo. Parecer, né, Gisele? Parecer. O parecer COSIT. Portaria COSIT. Gente, enfim, a voz da Receita Federal. A nova da Receita Federal. Parecer normativo, Gisele. Eu sei que é COSIT. Número 2. Ok, Jeff. Eu também vou acompanhar a divergência, presidente. A divergência é só em relação a esse ponto, é isso, doutor José? Só. Tá, eu acompanho a divergência, pedindo vênia aos brilhantes posicionamentos aqui, tanto do presidente quanto do dirigente. Tá, obrigado, meu parte que me toca. Colegas, então, o resultado do julgamento do item 62 da pauta ficou da seguinte forma. Para parcial o provimento, por maioria, para reconhecer o direito creditório relativo às estimativas ditadas por compensação, certo? Isso, perfeito. Com base no parecer normativo, se quiser colocar... Não, aí o relator do voto vencedor vai dizer isso daí. Né? Posso fazer. Reconhecer, calma aí, crédito estimativo. Só para eu anotar aqui, vencidos. Tonico de novo. Tonico de novo. A dupla. Efigênio e Nelson, que é o relator que negava o provimento. Certo. Voto vencedor, presidente. Redator. Pois Gisele, você já tem tá com 2, declaração, né? Já tem voto vencedor. Eu posso fazer. Pode, tranquilo, Então, designado como redator, o Fred. Eu acho que declaração de voto eu não tenho não, presidente, pelo amor de Deus, que eu me lembre, não. Não? Acho que só tenho 2 votos vencedores. Tem 2 votos vencedores. Você está com 2 vencedores já. 2 vencedores. Pode fazer, Fred, eu também tenho, mas se quiser, me ajuda. Pronto. Não, já está designado o Fred como o relator, certo? Vamos ver com o próximo processo. 67. São 17h48, talvez fosse interessante. Estou anotando aqui. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, porque daqui a 10 minutos a gente tem que liberar o Ítalo, certo? Vamos dar um intervalo de 10 minutos. Sim, mas antes... vamos dar um intervalo. Mas eu vou pedir para depois, para a gravação, a gente combinar até que a gente vai. Então, vamos dar um intervalo, não pode encerrar a gravação, ok? Pode encerrar a gravação, presidente? Sim, e pode encerrar. E pode me liberar, no caso. Com certeza. Não sei se eu quero ficar até as 10 horas da noite aqui, também se à vontade, se quiser, tá certo? Tá bom, obrigado. Não, eu tô brincando, viu? Aí você fica liberado, aí no retorno do intervalo, eu e o Efigênio gravamos. Ok. Tá? Obrigado, Vitor. Obrigado. Até mais. José, você tem um compromisso, né? Até que horas pode ficar?